Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Meus irmãos, vamos refletir hoje pela manhã, antes da nossa BD, em Isaías 35. Vamos abrir nossas escrituras em Isaías 35. Em Isaías 35, a palavra do Senhor diz: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e soberano Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor nos dá no seu dia, Pai, no dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que aqui estão. Muito obrigado porque o Senhor conduziu cada um, Pai, à tua casa, para esta comunhão e aprendizado na tua palavra. Te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos conduza nesse aprendizado, que teu Espírito Santo nos permita, Senhor, compreender o significado e a tua vontade, Pai, a tua vontade expressa em tua palavra para as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus que te oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto de Isaías é um texto profético. E eu ia falar que é um dos mais belos da Bíblia, mas na verdade toda a Escritura é bela. Só que o interessante é que ao olhar para esse texto, nós vemos que a inspiração do Espírito Santo dada a Isaías fez com que ele conseguisse falar de algo que estava para acontecer, estava acontecendo, ia acontecer e ainda vai acontecer para nós hoje. Porque em todo texto nós podemos ver a Cristo. Em todo texto nós podemos ver a Cristo. Apesar de ter sido um texto escrito entre 700 e 760 anos antes da vinda de Cristo. Então, ele fala que o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. A terra seca, naquela época, eles foram extremamente devastados pelos assírios. Havia o cativeiro babilônico. E tudo aquilo fez com que o povo de Deus andasse no verdadeiro deserto. A terra foi devastada. Só que aqui a gente vê que o texto traz informação da regeneração, da redenção. Porque, veja, irmãos, muitas vezes nós pensamos que estamos andando numa terra fértil. Muitas vezes nós pensamos que somos prósperos. Mas por que então, em muitas pessoas, aquela prosperidade, aquele dinheiro, aquela casa, aquele carro, não faz com que ele esteja contente? Porque apesar de tudo aquilo, ele vive no deserto. Mas a palavra do Senhor diz que a terra seca vai florescer como o narciso, vai brotar.
ele diz que fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Às vezes nós passamos por momentos de incredulidade, é verdade. O texto trata principalmente daqueles que eram responsáveis pela pregação da palavra e ensino. Mas hoje, todos nós somos responsáveis por essa pregação. Nós temos o ID, nós temos a ordem do Senhor Jesus, de irmos a todo canto e pregar o Evangelho. E muitas vezes, nós mesmos somos vacilantes. Às vezes temos que pregar até para nós, quanto mais para o nosso irmão. Faz parte do papel do cristão, pregar o Evangelho, dar apoio àqueles que sofrem, chorar com os que choram, rir com os que riem. Mas a palavra nos tranquiliza, diz que nós temos que ser fortes, pois o nosso Deus está aí. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Então, verdade, nosso Deus vem com justiça, vem com vingança, mas só para aqueles que vivem impiamente. E nos versículos seguintes, que a coisa fica bem interessante, quando ele fala que se abrirão os olhos do cego, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão. É verdade que o Senhor Jesus veio aqui e fez muitos milagres com curas físicas, mas o texto aqui também fala de uma cura espiritual, porque o que acontece é que nenhum de nós seria capaz de compreender verdadeiramente o Evangelho ou de ter fé sem que Deus mudasse o nosso coração. E aqui o entendimento é que o Senhor pega, porque muitas vezes, irmão, nós enxergamos, mas não conseguimos ver a glória do Senhor. Nós ouvimos, mas não conseguimos ouvir o Evangelho. E é o Senhor Jesus que faz isso. É o Espírito Santo que muda o nosso coração. É Ele que permite que isso aconteça. E a Escritura diz que isso vai acontecer. É o Senhor que abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver a glória de Cristo. É o Senhor que abriu os nossos ouvidos para que nós estivéssemos aqui hoje ouvindo a palavra dEle, compreendendo e tendo fé no que está escrito. E é o Senhor que fez os coxos saltar como as costas. É o Senhor que faz com que nós, que apesar de andarmos, estarmos imóveis, faz com que nós comecemos a andar, comecemos a trilhar essa estrada que ele chama de caminho santo. E aí no versículo 8 ele deixa isso claro, ali haverá uma estrada, o caminho que será chamado de caminho santo. Mas onde está essa estrada, irmãos? Nós sabemos, muitos estão aqui hoje. Muitos estão aqui hoje. Será que todos que estão aqui hoje procuram a Cristo? Trilham por esse caminho? Porque o caminho santo é um processo que vai durar toda a nossa vida, é o processo de santificação. Não é só vir à igreja, não é só vir aqui e bater ponto, não é só estar aqui dizendo, olha, eu fui para a igreja no domingo, vi a palavra, cumpri minha parte. O caminho santo envolve todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. E nós temos que mudar isso. E como eu falei inicialmente, é interessante como, às vezes, até a prosperidade atrapalha que a gente enxergue isso. Porque, às vezes, a gente está tão submerso nas coisas que a gente tenta alcançar nesse mundo, está tão imergido no desejo de se ter uma condição melhor para a nossa família, que a gente deixa de olhar para o caminho. E como é que a gente sabe que caminho santo é esse? O Senhor nos revelou, está aqui na Escritura, disponível para todos. Nós podemos ver qual é o caminho santo, é a vontade do Senhor. E aí vem outra situação interessante. Porque nesse caminho santo ele diz que os impuros não passarão, será somente para o povo de Deus. E porque, naturalmente, nesse caminho de crescimento e de santidade, a gente vê que aqueles que são apegados ao mundo se separam de nós, não vêm conosco. Muitas vezes nós damos a mão, nós pregamos o Evangelho, nós dizemos, venha, me acompanhe, e a pessoa não quer.
É esse que é interessante. O caminho santo está aí, a revelação foi dada, está disponível para todos. Mas o que verdadeiramente ocorre é que aquele que não teve o coração mudado, não tem vontade de estar nesse caminho. E a palavra mostra isso lá em Atos 16, versículo 14. A gente vê quando Paulo está pregando para aquelas mulheres à beira do rio. Lídia, a vendedora de púrpura, a palavra diz que o Senhor abriu o coração dela para que ela ouvisse a palavra de Deus que estava sendo pregada por Paulo. Então, meus irmãos, é importante que a gente tenha essa oração, a gente tenha esse pedido ao Senhor, que nosso coração esteja sempre aberto para a palavra dele, que realmente façamos como acabamos de cantar, nos entreguemos a Cristo, que realmente toda decisão não seja nossa, mas venha dele, que entreguemos os fardos e as decisões e a complexidade desse mundo na mão dele, e ele vai nos guiar. Esse é o caminho santo. E o interessante é que às vezes nós criticamos aquele irmão que se converteu há pouco tempo, tem pouco conhecimento e está pisando para lá para cá, mas a palavra diz que mesmo um tolo não se perderá. Aquele a quem o Senhor mudar o coração vai se manter no caminho. É verdade, às vezes nós erramos, nós pecamos, às vezes nós pisamos fora, mas um sinal que existe naqueles que realmente tiveram seu coração mudado, é a vontade de voltar e andar de novo por esse caminho. E é isso, irmãos, que nós devemos estar olhando e analisando a nossa própria vida. Devemos olhar se realmente o Senhor Jesus Cristo, ele é a prioridade para nós. Porque senão, tudo isso que nós fazemos nesse mundo, todo esse corre para lá e para cá, todo esse desespero para ter uma vida melhor, toda essa agonia para se ter um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, só vai fazer com que a gente viva igual aqueles animais, um boi em confinamento, né? Uma criação de frangos. Eles têm tudo o que precisam. Eles têm comida na hora certa, têm água, têm fartura, são gordos, não falta nada. Mas eles sofrem porque eles estão presos. E às vezes a gente entra nesse ciclo e a gente fica preso nele. E quando a gente vê, nós estamos gordos como aquele boi criado em confinamento. Nós temos tudo que o mundo acha que é necessário, mas nós sofremos. Porque se nosso coração foi mudado, não estar no caminho santo só nos causa dor. É o contrário do que acontece com quem é do mundo, aonde o caminho santo é que causa dor a ele, porque ele precisa, ele gosta do que está lá fora. Mas nós não. Deus mudou o nosso coração. Então o nosso caminho é esse caminho. E aonde está esse caminho? A Escritura nos revela. É a vontade do Senhor que nós temos que seguir. E ele diz que nesse caminho não haverá nenhum animal feroz, não haverá o leão. Por quê? Aquele que brama como um leão, o diabo, ele quer lhe puxar para fora do caminho. É lá onde ele está. Lá onde ele pode destruir a sua alma, o seu espírito. Mas no caminho santo não. Porque no caminho santo nós pertencemos ao Senhor. E ele diz que mesmo que sejamos tolos, não vamos nos perder. E aqueles que são remidos, que passarão por esse caminho, chegarão a Sião. Aqui na verdade, uma profecia da nova Canaã, a nova Jerusalém, a nova terra, a vida eterna que teremos com o Senhor. E ele diz que chegaremos lá com cânticos de júbilo, com alegria eterna. E diz que a tristeza e o gemido fugirá de nós. É verdade, irmãos. Porque imaginem que no final desse caminho, nós estaremos passando pelo que descreve Apocalipse 21.
23, 24, aonde a palavra do Senhor diz que, em Apocalipse 21, versículo 23 e 24, diz: a cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Então vejam o quão confortante é isso. O quão confortante é isso. E é interessante, porque nós vamos andar nesse caminho, mesmo com o mundo dizendo que a gente está perdendo tempo, que a gente está sendo tolo, que a gente está deixando de aproveitar os prazeres do mundo, quando na verdade eles não entendem que o nosso prazer está justamente em termos esse encontro com o Senhor, a companhia de Jesus Cristo, e terminarmos na Nova Jerusalém, onde não precisará de luz, pois o Senhor iluminará e estará constantemente em comunhão conosco. E finalmente, irmãos, finalmente, o Espírito Santo terminará a obra dele e nós estaremos totalmente livres do pecado. Amém, irmãos? Então, que essa seja uma meta para nós, procurar saber a vontade do Senhor, estar dentro desse caminho e seguir em frente, ajudando, dando a mão e pregando a palavra de Deus para aqueles irmãos que estão com os joelhos vacilantes. Porque eu tenho certeza que todos nós já passamos por momentos assim. Vamos juntos por esse caminho. E o Senhor promete que estará o tempo todo ao nosso lado, nos guiando e nos mantendo nele. Amém.